Paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Um texto bem conhecido, uma mensagem curta, mas daquilo que Deus pode falar, que já falou no meu coração e pode falar no seu também. Marcos 4, 35 a 41. Vou ler na versão NVI, se for colocar. Que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Este é o nosso Jesus. Amém? E eu quero perguntar aqui se existe alguém hoje no nosso meio que esteja passando ou que está passando por uma situação de tempestade na sua vida. Pode levantar as mãos. Se alguém está passando uma tempestade, né? Eu já tive num barco uma vez, e era o fim do dia, no final de um verão, na Europa, e o mar fica já bem agitado, e eu passei muito medo, e eu posso entender um pouquinho do que foi o medo dos discípulos. Eu também não tive coragem de dar ordem para o vento e para o mar, né? Vesti um colete salva-vida, e fiquei aguardando o vento cessar ou a gente chegar no porto. Medrosa de água. Mas às vezes a gente passa por tempestade na vida. Nós passamos por muitas tempestades. Você fala assim, mas aqui nem tem mar, o rio Tibagi a gente nem chega perto, está longe um pouquinho. Mas as tempestades que nós passamos, pode ser uma crise financeira, que se agrava, o desemprego, pode ser um problema de enfermidade, que assola os nossos filhos, ou alguém da família, ou até mesmo a nós mesmos. Pode ser um problema conjugal, que é aquele casamento que está mais acabando do que, né, aquela situação, que um já não consegue falar com o outro não ouve. Pode ser tantos problemas que afetam a nossa vida e a nossa segurança. Tempestade, vento forte, mar alto, é aquilo que se levanta para abalar a nossa segurança. Os discípulos, alguns deles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar, mas eles tiveram medo da tempestade. E às vezes nós também temos medo. Às vezes a gente pega uma situação para resolver e a gente acha que a gente vai dar conta e de repente aquilo se torna uma tempestade na nossa vida que ameaça a nossa segurança. Talvez você esteja vivendo isso, esteja passando por uma tempestade, esteja aflito, esteja temeroso. Talvez você tenha passado por muitas tempestades e agora está enfrentando uma nova. Não sei qual é a situação, mas eu gostaria de compartilhar com você alguma coisa. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, perguntar na verdade, é assim: Jesus está no teu barco? Os discípulos estavam passando por um percurso conhecido. Era algo conhecido para eles, mas o perigo era real. E às vezes a gente está com Jesus, está com Deus, e a gente fala, mas agora eu estou com Deus. Eu acabei de vir do encontro. E depois que a gente chega do encontro, geralmente parece que o mar se levanta, viu? Já vou avisando vocês. O mar se levanta contra nós. E às vezes a gente chega daquele retiro espiritual, né, cheio de poder, ou a gente está numa época assim que você está jejuando, que você está orando, e você fala assim, agora se levantou esse demônio na minha vida, esse vento, essa tempestade.
Não acho justo. Afinal, eu estou seguindo Jesus, Jesus me chamou. Mas ali Jesus tinha chamado seus discípulos também e tinha dito para eles, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E eles foram com Jesus. Jesus estava no barco deles. A certeza de que Jesus está no seu barco não impede de que você passe tempestades. Mas a certeza de que Jesus está no teu barco faz toda a diferença na sua vida. Amém? A companhia de Jesus faz toda a diferença. Homens, mulheres, que muitas vezes estão acostumados com a luta da vida, com a dificuldade do ganha-pão, do cuidado com os filhos, também passam por tempestades. Mas se Senhor Jesus estiver te chamado e você estiver seguindo Ele, e se Ele estiver, por acaso, dentro do teu barquinho, por mais simples que a sua vida seja, por menor que seja o seu barquinho, você vai vencer. Amém? Eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está do teu lado. Se Jesus estiver na sua vida, não tenha medo. Você vai vencer. Amém? Jesus está no teu barquinho? Jesus está na tua família? Você tem certeza de que se você for procurar lá, se você olhar para dentro de você, Jesus está lá? Quando a gente enfrenta uma tempestade sem Jesus, o naufrágio é certo. O naufrágio é certo. Mas se Jesus estiver no nosso barco, Ele pode dar ordem para o vento, para o mar, e as coisas podem se acalmar. Amém? Mas tem uma outra coisa também. Às vezes nós estamos lá e os discípulos estavam lutando para que a água não entrasse no barco, ou pelo menos não enchesse o barco, né? E às vezes a gente fica tentando com as nossas próprias forças manter a nossa vida estável. E a gente fica com aquela canequinha jogando água fora do nosso barco. Não, entrou mais um pouquinho, mas eu vou tirar. Entrou mais um pouquinho, mas eu vou tirar. Entrou mais um pouquinho. Jesus está dormindo. Jesus estava dormindo lá no barco. Mas eles achavam que eles, pescadores, que estavam acostumados a lidar com aquela tempestade, com aquele mar, iam tirar de letra isso. Essa, muitas vezes, esse é o nosso erro. Quando nós confiamos demais no nosso conhecimento, nas nossas habilidades, na nossa força, nas nossas técnicas. Muitas vezes nós confiamos tanto que nós deixamos Jesus dormir no barco. Jesus fala, eu não vou mexer, porque Ele não está querendo minha ajuda. Não é verdade? Nós estamos lá muitas vezes. Ai, tá fácil não, pastora. Ô, Senhor, ora por mim aí, pastora. E estamos lá tentando manter o barco em pé. Manter o barco ali por cima das águas. Quando nós poderíamos muito bem ter o auxílio de Jesus. Será que você realmente tem deixado Jesus trabalhar na sua vida? Ou você tem tentado manter a sua vida dentro das tuas forças, do teu esforço? Há muitos momentos na nossa vida que o nosso esforço não é suficiente. Quando os filhos se rebelam, quando há um problema de saúde que os médicos não conseguem descobrir o que é, quando nós temos um problema financeiro que parece que não acaba nunca, mas você fala, não, mas agora vai dar certo, porque agora eu vou investir em tal área. Não, agora vai dar certo, porque agora... Não estou dizendo para você não fazer, mas eu vou dizer para você que tem tempestade que não passa com os nossos recursos. Tem tempestade que só vencemos se nós formos lá e chamarmos Jesus. Reconheça os seus limites. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, reconheça os seus limites. Reconheça que às vezes você não vai dar conta. Não é você que vai salvar a sua família. Quem salva a sua família é Jesus. Não é você que vai suprir as suas necessidades. Quem supre as nossas necessidades é Jesus de Nazaré. Não é você que vai curar as suas enfermidades. Não é o Hospital Albert Einstein que vai curar você. Mas quem pode te curar é o médico dos médicos, Jesus de Nazaré.
Quem pode tirar você da situação de desespero, de desemprego, de tempestade, é Jesus. Reconheça que você precisa dele. Talvez a gente acha, eu não vou pedir ajuda para Jesus nesse ano, porque isso aqui é uma lutinha tão pequenininha, né? Jesus já fez tanta coisa na minha vida, isso aqui eu dou conta. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser do tamanho que for. Jesus se importa com o mar agitado onde nós estamos. Jesus se importa. Aqueles discípulos chegaram lá em Jesus e falaram assim: ô mestre, você não está se importando que nós estamos morrendo? Não se importa? Jesus foi despertado com essa pergunta. E muitas vezes nós estamos no nosso barquinho ali e nós falamos assim: não, isso aqui eu dou conta, eu já passei por isso há 10 anos atrás, agora é mais uma luta, né? Mais uma luta, eu dou conta. E Jesus está lá falando assim: a hora que ela quiser me chamar, eu estou disponível. Eu estou no barco. Eu estou no barquinho dela. Ela está me seguindo, mas ela está querendo resolver as coisas com as próprias forças. E nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Quanto mais íntimos de Jesus, mais dependentes. Quanto mais perto, mais dependentes. Não importa se você estudou, pós-graduação, mestrado, doutorado, você precisa de Jesus. Você não vai chegar no céu pelas próprias forças. Você vai chegar no céu por causa de Jesus. Amém? Reconheça os seus limites. Reconheça que você precisa de Jesus. Seja humilde para reconhecer isso. Às vezes a gente é tão orgulhoso. Não pede nem oração. Não, isso aqui eu tiro de letra. E Jesus está vendo lá o barco, ó. Não sabe nem para que lado que vai. Você não sabe se você vai chegar aonde você saiu, você vai parar em outro lugar, em outro porto. E Jesus está esperando você chegar nele e o acordá-lo para dizer: mestre, você não se importa conosco? Em terceiro lugar, quero dizer para você que quando Jesus se levanta, a natureza se rende. Amém? Jesus tem todo o poder. Ele é o criador do mar. Ele é o criador das águas. Ele é o criador do vento. Foi Ele quem fez o vento. Foi Ele. E agora, você precisa confiar, e eu preciso confiar, de que o vento, o mar e toda a tempestade são criaturas de Jesus. São natureza que Jesus fez e que Jesus pode dar ordem e pode acabar ali, se acabar ali. Todo mal, todo levante, todo inferno pode se acabar ao poder da palavra de Jesus. O salmista Davi, ele, em muitos salmos, tanto no Salmo capítulo 3, versículo 7, como 10, 13, como 7, 6, ele fala: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e salva-me. Levanta-te, Senhor, e acaba com os seus inimigos. Levanta-te, Senhor. Você tem falado para Jesus na sua vida, falado: Senhor, levanta na minha vida. Levanta na minha vida, porque o dia que o Senhor se levantar na minha vida, as tempestades vão ser subjugadas ao teu poder. As minhas limitações não vão ser nada. Porque o dia que o Senhor levantar, a sua palavra é suficiente para trazer a bonança que eu preciso e que você precisa. Você precisa de uma bonança na sua vida? Talvez você venha de luta em luta, de tempestade em tempestade. Você sai de uma, você entra em outra, você sai de outra, você entra em outra. Você está tão atordoado, né? Já com tanto vento na sua cabeça, aquele barulho do mar agitado, e as coisas não vão bem, e seu barquinho quase afunda, Todo dia você fala: agora eu vou afundar. Peça para Jesus e diga assim: Senhor, levanta-te na minha vida. Clame a Jesus. Talvez você tenha falado mal da Dilma, talvez você tenha rido das piadas dela. É difícil não rir, é verdade, eu confesso, é muito difícil, porque realmente ela tem um discurso maravilhoso, né? Ela tem muito talento, né, para algumas atividades circenses, né?
E às vezes você fala do Queref, fala do, eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dele. Você precisa parar de falar isso e olhar para Jesus e clamar por ele. E falar assim, Jesus, se o Senhor estiver no meu barco, levanta-te, Senhor, e salva-me deste turbilhão que eu estou passando. Salva-me, Senhor. Clame pela pessoa certa. Clame pela pessoa certa. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu orgulho próprio. Sai da sua situação ali de desespero. Tem gente que parece que vive no eterno desespero. Nem parece que Jesus está no barco. Nem parece. Você fala, Jesus, mas o Senhor está lá ou não está? Porque aquele fulano lá, sangue do cordeiro. Está descabelado todo dia. Né? Ali, ai, que choro. Que não sei o quê. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Vai lá e fala de madrugada, Jesus, levanta-te, Senhor, na minha vida. O Senhor é rei na minha vida. O Senhor é quem domina os meus dias. É o Senhor que está me guiando neste barco, Senhor, e eu não quero naufragar. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. Jesus dá ordem para o vento, dá ordem para o mar e dá ordem para a tempestade. Por que vocês ainda estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Será que a gente ainda não tem fé? Eu quero fazer 3 perguntas para você. Você tem certeza de que Jesus está no seu barco? Você tem chamado por Jesus ou tem tentado resolver os seus problemas por si só? Você deseja que Jesus levante na sua vida? Em nome de Jesus, algo vai mudar na sua vida.